Em paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero mostrar esse relato para os irmãos do pastor Roberto, irmão Roberto, que ele já tinha contado, para mim sobre esse fato, esse acontecimento de dois irmãos de sã doutrina, um casal que estavam congregando na igreja Porta Larga, e saíram de lá, Então vamos ouvir aqui o áudio do nosso irmão, para os irmãos ver, como Deus não está nessas igrejas, meus irmãos, nesses ministérios que não aceitam a sã doutrina, que não tem a sã doutrina, para vocês verem que não adianta nós estar nesses ministérios, porque Deus não está lá, Deus não está lá. Vamos ouvir o relato do nosso irmão. Pois é, evangelista Joab, Testemunho aqui do pastor Marildo, da missionária Irene, São lá de Ourinho, São Paulo, da Assembleia de Deus. São aqueles antigos, irmão, que eles conheceram a doutrina, e andam na doutrina de Cristo, E eles fizeram muita obra no Brasil todo, Andaram muito e depois voltaram para a cidade deles, de novo, que é Ourinho, São Paulo. E voltaram para a congregação de onde eles vieram mesmo, E dizer que estavam lá, servindo ao Senhor lá, Mas eles começaram a ver, algumas coisas que não estavam mais na doutrina, que o pastor não estava exigindo mais, E eles estavam fazendo a obra junto lá, Servindo a Deus lá, Aí um dia, eles, eu acho que não foi na pandemia, que a igreja estava fechada, eles, para não ficar sem culto, começaram a fazer culto lá em casa, E a irmã Irene, ela tenta ser gravada, ela canta, Ela louva ao Senhor mesmo, usando inspirado. Então diz ela que num daqueles cultos ali, ela louvando ao Senhor, Aí o Senhor veio e falou com ela. Falou para ela que ali, na casa dele, que esse cultuando, Deus estava recebendo louvor dela. Mas lá onde ela estava congregando, Deus não estava recebendo louvor. Aí dá pra gente tirar uma conclusão, irmão? Porque quando a gente está nessas igrejas mundanas, Deus se retira do meio deles. E a gente no meio lá, mesmo a gente orando, buscando a Deus ali, eu creio que Deus às vezes nem ouça a oração e a adoração da gente. Porque você está no meio do povo ali mundano, E o Espírito Santo não está ali, Entendeu? Então, ela falou que o Senhor veio e falou com ela, E eles são um casal muito simples, humilde, Aí Deus falou para eles abrir o ministério, eles abriram lá, Estão lá com dificuldade financeira, porque a gente sabe que toda igreja de doutrina é dificuldade financeira mesmo, que não fica pregando prosperidade, mas prega o céu, prega o arrependimento, a santificação do corpo e alma e espírito, Então eles estão lá, até com dificuldade com a igrejinha, mas estão lá, eu procuro ajudar também lá. E isso aí são a história de muitos irmãos também aí que não estão vendo que as igrejas estão ficando mundanas. Não dá para ser participante, irmão? Porque a Bíblia fala, É para não ser participante das obras frutíferas das trevas, Se você está no meio ali, você está sendo participante com eles, Como diz Paulo em Efésios lá, E Paulo diz também que ele não pode beber o cálice do Senhor ou o cálice dos demônios, Para ser participando da mesa de Deus, da mesa dos demônios, Se você está ali no meio ali, você está também participando das coisas que não é de Deus. Se eles não são de Deus, você está participando, obviamente, então você está participando das coisas que não é de Deus, Então é isso o testemunho, Então eu já tive, antes de eu ver essa visão, Deus já tinha me dado esse alerta, Então tá ficando difícil para os crentes de doutrina, Para todos que querem a doutrina verdadeira de Cristo, tá ficando difícil, mas Deus sempre abre a porta de escape, Deus sempre abre a porta de escape. E nós vamos ficar firmes com Jesus, Firme na doutrina de Cristo, permanecer, Porque a vinda de Cristo está perto. Amém? Deus abençoe os irmãos. Então, meus irmãos, está aí o relato do nosso irmão, que ele falou do casal aí que estava na igreja Porta Larga e agora eles abriram o ministério, Os dois estão fazendo a obra, só os dois por enquanto, Mas Deus vai fazer o ministério prosperar em nome de Jesus. Mas está aí o relato, irmãos, O irmão disse aí que a irmã, eles estavam louvando em casa, Ele acredita que foi no tempo que teve esse coronavírus aí, que fechou as igrejas, eles estavam congregando na Porta Larga nessa época, e não puderam ficar na Porta Larga, porque fechou os tempos, quando estava acontecendo isso, mas estavam fazendo culto no lar,
né? E no culto no lar, meus irmãos, a irmã diz que Deus falou para ela. A irmã estava na obediência. Você vê que ela estava na obediência a Deus, a doutrina. E lá no templo não estava ouvindo, né? Aonde estavam os crentes de Porta Larga, ela não estava ouvindo. Deus não estava ouvindo. Deus estava ouvindo o louvor dela na casa deles, né? Por que na casa deles? Porque eles não estavam unidos com os crentes mundanos, com os crentes de Porta Larga. Então, meus irmãos, realmente a palavra de Deus é muito perfeita. Tudo que ela diz, realmente temos que obedecer, né? Por isso que Paulo chegou a dizer também, né? Que acho que é em primeiras cartas, segundas cartas aos Coríntios, que Paulo diz que não é para nós se associar com aqueles que dizem ser irmãos. E aí Paulo dá as características, né? Avarentos, devassos, roubadores, maldizentes. Aí Paulo vai dizer lá no fim, com estes, eu digo que vocês não devem nem comer, né? Nem comais com estes, né? Então tá aí, meus irmãos, o alerta aí, né? Para os crentes que estão na igreja Porta Larga, para os irmãos, para as irmãs. Irmão, você já pregou a verdade aí, você já alertou a igreja, o pessoal não aceita, né? Sai dessa igreja, meus irmãos. Sai dessa igreja, irmão. Por quê? Porque se você estiver se unindo com eles aí, e eles não estão obedecendo a doutrina, você vai estar desobedecendo a palavra. Porque você vai estar sendo conivente com o pecado deles. Mas como assim, irmão Joab? Olha o relato da irmã. E o irmão, né, que hoje abriram o ministério, eles estavam na obediência. Mas só em eles estarem unidos com falsos irmãos, o que aconteceu? Deus não estava ouvindo o louvor dela, né? Deus não estava se agradando do louvor dela. Por quê? Porque está escrito também na palavra, meus irmãos. Todo aquele, notai os irmãos, que fazem dissensões e contenda contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, desviai-vos deles, né? Que é se afastar. Porque eles não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas servem a Ele. Outra passagem, meus irmãos, para encerrar, que está também nas cartas de João, que muitos chamam de o apóstolo do amor, que é essa passagem aqui, meus irmãos. Ó, ele diz: todo aquele que prevarica contra a doutrina não tem o pai nem o filho. Todo aquele que persevera tem tanto o pai como o filho. Aí ele vai dizer na frente: todo aquele que não traz esta doutrina, que não traz essa doutrina, ele vai dizer que não é para nós saudar, dar a paz para eles, e nem tampouco recebê-los em casa, né? Porque se nós dar a paz para eles também, nós estamos sendo a favor das coisas erradas que eles estão fazendo, né? Então, se a Bíblia está falando que nós não pode recebê-los em casa, e nem tampouco dar a paz, como é que eu vou poder congregar com eles, me unir com eles, tomar santa ceia com eles, cantar com eles, pregar com eles? Até que eu posso pregar lá e alertar eles, mas se eles não aceitam, eu vou estar lá me unindo com eles, eu vou estar lá ceando com eles, sendo que eles são contra a doutrina? Não, aí entra aquela palavra: sai dela, povo meu, para que não seja participante com os pecados dela. Então, meus irmãos, vamos sair dessas igrejas Porta Larga. Ah, irmão Joab, eu não tenho onde congregar. Eu não tenho onde congregar. Irmão, Deus, ele abre uma porta, igual abriu para esses dois casal aí, né? Para esses dois irmãos, para a irmã e para o irmão. Abre para nós também, né? Deus pode preparar uma igreja, né, de doutrina, ou até mesmo Deus abrir um ministério através da vida dos irmãos, das irmãs. Nós não podemos, meus irmãos, se misturar, não. A Bíblia diz que Deus fez separação entre luz e as trevas. Entendeu, meus irmãos? Então fica aí esse alerta aí para os irmãos que estão aí congregando nessas igrejas Porta Larga, né? Dão desculpa porque não tem igreja de doutrina, mas está congregando a igreja Porta Larga. Vocês viram aí, meus irmãos, que Deus não estava se agradando do irmão e nem da irmã está congregando lá, porque Deus não está nesse ministério, né? Que sirva de alerta para muitos irmãos, né?